Boa Boa noite noite, a todos. Bira. Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso programa de educação continuada, é, a gente vai falar um pouquinho hoje de litíase renal, mas a gente vai, antes de começar, eu vou dar aqueles avisozinhos de sempre, que é para a gente desligar a câmera e deixar para fazer as perguntas ao final da apresentação, né? Semana que vem, semana do feriado, mas no dia 9, nós teremos vamos falar sobre abdômen agudo, com o doutor Jeová, lá de Iguaçuí, né? E hoje nós vamos falar, eu vou passar a palavra agora para o Fred, que ele vai apresentar o nosso convidado, mas antes de você começar a apresentação em si, a gente queria, eu gostaria de voltar para a gente fazer aquele questionáriozinho, aquelas perguntinhas que a gente apresenta antes de fazer a palestra, sabe, Rodrigo? A gente faz perguntas antes e perguntas depois para ver o grau de retenção e tudo mais. De um modo geral, tem sido muito bom. Vamos lá? Ok. Vamos lá? Vamos apresentar as perguntinhas? Perguntas, acho que a Beatriz coloca para a gente, né, Beatriz? Isso, ela coloca para a gente. A gente costuma dar aí uns 2 minutinhos e depois, o Rodrigo, quando a gente for na segunda rodada, no pós-teste, você pode comentar e a gente pode discutir antes da gente entrar na discussão em si, sabe? Tá certo. Eu tenho acompanhado as aulas da educação continuada e acho bem interessante esse modelo. Ah, Vamos lá. obrigado, obrigado. Vamos lá então, galera? Aí, ó, 2 minutinhos para cada questão. E depois a gente vai passando para a próxima, e depois da apresentação a gente faz de novo, tá bem? Aí, esse daqui, no caso, é só para todo mundo ler e depois a gente vai colocar a enquete para marcar a alternativa correta. Perfeito, Bia. A gente vai fazer o seguinte, Bia. A gente dá 2 minutinhos e depois dá mais 30 segundinhos para para marcar as perguntas, as respostas lá, tá? Ok. Vou colocar a enquete agora, então. Tá bom, obrigado.
Podemos passar para a próxima? Podemos. Tá 2 minutinhos e mais 30 para a enquete, tá bom? Quando der 2, você pode passar a enquete, tá, Bia? Por favor. Tá bom, doutor. Vamos passar para a próxima, então. Pode ir. Você é o meu gasquinho. Beleza, Bia? Deu tempo aí já? Deu agora, vou passar para o próximo. Beleza. São 3 questões, não é isso? Isso, somente 3. Isso.
É isso, gente, né? Já deu aí, né, Bia? Deu, já até encerrei. Isso, ótimo. Gente, antes de passar a palavra agora, antes de a gente começar a falar em si, hoje nós vamos falar de eletivos e na área de repetição, mas as apresentações quem vai fazer vai ser o nosso moderador de hoje, que é o doutor Carlos Federico Moloto Schmidt, que é médico operado, urologista e um grande amigo nosso. Fred, por favor. Obrigado, Bruno. Agradeço o convite do Centro de Estudos. Um prazer estar presente aqui. Agradecer aos participantes que estão gastando não, né? Estão investindo o seu tempo nesse horário aqui, mais tarde, depois do serviço, para assistir essa aula do nosso colega, que é médico, nefrologista do Hospital das Clínicas de Vitória, tem mestrado em nefrologia pela Unifesp, residência em nefrologia pela Unifesp também, além da residência em clínica médica na Santa Casa, né, formado pela EMESCAM, e é médico cooperado da nossa Unimed aqui desde maio de 2021. Agradecer mais uma vez a presença de todos, passar a palavra para o Rodrigo para a gente começar a nossa apresentação. Obrigado, Rodrigo, seja bem-vindo, fica à vontade. Joia. Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, doutor Bruno, doutor Fred, obrigado aí pela apresentação. É um prazer poder discutir esse tema aí que é tão corriqueiro no nosso dia a dia, né? E acrescentar algumas coisas que eu acho que vão ajudar bastante aí na prática clínica de muitos de nós. Então, vou compartilhar a tela aqui com os slides. Vocês me dão um retorno para ver se apareceu corretamente, né? Beleza. Está aparecendo. Certinho, né? Ótimo. Jóia. Então, tema, então, nefrolitise, abordar esse tema, que é um tema tão comum, né, no nosso meio, e causa de muito sofrimento para muitos pacientes, né? Como eu disse aí na primeira questão, tem pacientes que às vezes formam um cálculo de repetição com necessidade de várias abordagens, múltiplas idas ao pronto-socorro, né? Porque gera também um problema de saúde pública, um gasto enorme. Então, assim, tentando inicialmente a gente levantar a importância do problema, né? Qual que é a prevalência de nefrolitise no mundo, né? A casuística maior que a gente tem americana, dos levantamentos de NHANES dos Estados Unidos, e esse estudo aqui de 2012, ele mostra para a gente uma prevalência em torno de 8,8%, e essa prevalência de nefrolitise, ela tende a aumentar com a idade, né? Pelo menos até que os 60 anos, tanto para homem quanto para mulheres. A partir dos 60 anos, então, parece que a prevalência diminui um pouco, mas a gente tem já assim, dados mais atuais, mostrando que aproximadamente 10 até 15% da população pode ter nefrolitise, né? Então, que é um número bem expressivo. E quando a gente levanta outros artigos, né, a gente observa que há estimativas de que 16% dos homens e 8% das mulheres irão desenvolver o cálculo urinário com sintomas associados até a idade dos 70 anos, né? Então, assim, uma doença extremamente prevalente. E é uma doença mais comum do homem. Há alguns anos, a gente tinha uma relação homem-mulher em torno de 3:1, mas isso vem diminuindo, a relação atualmente é de 2 homens para uma mulher, provavelmente por mudanças de hábito de vida, de dieta, e principalmente pela maior prevalência de obesidade, né, que é um fator de risco para cálculo renal. E, além do sexo, é importante também perceber que em nefrolitise a gente tem uma variação geográfica, né, principalmente relacionada ao clima. Também dieta, estilo de vida, mas é descrito em literatura americana um verdadeiro cinturão de cálculo de pedra, né? Então, principalmente as regiões com clima mais quente parecem ter uma prevalência maior, e isso está bem descrito. Inclusive, nos Estados Unidos, eles descrevem uma tendência norte-sul, oeste-leste, com o sudeste americano aqui tendo uma prevalência maior, enquanto aqui no nosso país, mas as regiões mais quentes ali, né, norte, nordeste, tem uma prevalência maior de cálculo, né? Mas a gente tem aí em torno de 10 a 15%, né, da população sofrendo desse problema. E quando a gente analisa os fatores de risco associados,
sem dúvida, assim, já está bem documentado isso, que o ganho de peso, sobrepeso e obesidade são fatores de risco independentes para a formação de cálculo, né? O indivíduo com IMC normal, ele tende a ter uma prevalência menor à medida que ele ganha peso, seja homem, seja mulher, inclusive até um pouco mais visível isso na mulher, com ganho de peso, a tendência é formar mais cálculo renal, né? Os obesos têm uma prevalência maior. Quando a gente analisa por raça, é mais prevalente naqueles brancos não hispânicos, né? Isso não se aplica muito para o nosso país, porque aqui a miscigenação é enorme, mas os europeus e americanos, eles notam isso. O branco não hispânico, ele tem mais cálculo que o branco hispânico, e depois, com menor prevalência, os negros e asiáticos, por exemplo, né? Então, é uma doença mais comum no sexo masculino, mais comum em obeso e mais comum, principalmente em branco, em pessoas da raça branca, né? E quando a gente analisa, através de um modelo de regressão logística, para possíveis fatores de risco, tudo isso realmente fica documentado, mesmo em diferentes estudos, né, que com o avançar da idade a prevalência aumenta até os 60 anos, a partir daí parece que diminui um pouco, o sexo masculino, o sexo feminino parece ser um fator de proteção, já que a relação é de 2 para 1, né? O branco tem um pouco mais, o obeso tem um pouco mais, e as condições socioeconômicas parecem influenciar um pouco menos aí na prevalência de cálculo, né? E, ao falar de nefrolitise, é importante citar também que é um problema recorrente, né? Um problema que volta. Então, eu não consigo resolver a vida de um paciente apenas retirando o cálculo dele e tirando ele da cólica nefrética, né? Ao remover o cálculo e tratar a dor dele, eu resolvo o problema agudo, mas o problema é crônico, é como se fosse a ponta de um iceberg, né? Há registros de que 15% desses pacientes vão recidivar em um ano, 35% a 40% em 5 anos, e metade vai recidivar em 10 anos, né? Então, é uma doença recorrente e que tende a ter uma característica... a gente fala que a nefrolitise é uma doença sistêmica, né? Ela pode representar, na verdade, um sintoma de uma outra doença que a gente precisa pesquisar na maior parte das vezes, né? E como que eu avalio o grau de recorrência? Isso é uma pergunta frequente dos pacientes, né? Qual a chance de eu ter de novo, né? Então, existe essa chance de 15% em um ano, mas já tem publicação, e essa... Alô, caiu o áudio aí? tem sido bastante publicado. Deu Oi, deu uma picotada, ô Rodrigo. melhorou? Melhorou. Certo. Então, uma das formas mais objetivas de a gente avaliar o risco de recorrência de um cálculo é aplicando esse nomograma, chamado ROX. Com ele, você avalia alguns parâmetros clínicos, alguns parâmetros de constituição de cálculo e de urina de 24 horas, e isso vai gerando pontuações. Eu somo essa escala e jogo num gráfico, e com isso eu consigo ter uma análise mais precisa de qual a chance de recorrência em 2, 5 e 10 anos do meu paciente. Na prática clínica, a gente não usa, mas é uma forma de, se você quiser ter uma análise mais objetiva das chances de recorrência, é uma das formas publicadas. E, independente da minha fonte, os estudos trazem a informação muito próxima, né? Então, prevalência aumenta com a idade, nos homens e nas mulheres, isso é observado. Nos homens, parece que começa a diminuir a prevalência a partir dos 60 anos, enquanto nas mulheres, a partir dos 40 anos, você já passa a ter uma prevalência um pouco menor, né? Até os 40 anos de idade, prevalência e incidência de cálculo é mais ou menos parecida a homem e mulher, mas há um nítido predomínio no sexo masculino a partir dos 40 anos, né? E com isso, na prevalência geral, a gente tem aquela relação de 2 homens para uma mulher, uma doença mais comum de homem, uma doença mais comum de raça branca e uma doença mais comum de áreas onde o clima é mais quente, né? E toda vez que eu analiso um paciente com nefrolitise, é importante destacar que talvez esse paciente tenha algum outro problema
oculto ali, né? Então, é importante sempre eu pesquisar bem o meu paciente, porque a nefrolitise atualmente é considerada um distúrbio metabólico sistêmico, né? É um sinal, é a ponta de um iceberg. Pode ser que esse paciente tenha algo a mais e eu preciso detectar e tratar. Então, já está bem documentado que ganho de peso e obesidade são fatores de risco independente, principalmente na mulher, né? Os obesos têm mais cálculo. O diabético também parece ter uma prevalência maior de cálculo. A explicação para isso talvez seja um pH urinário mais ácido, né? O diabético ele tende a produzir mais amônia ali pelo rim e tem um pH urinário mais ácido. E nos hipertensos, a maioria dos estudos não notou uma diferença muito nítida, né? Parece que é mais obesidade, diabetes, resistência periférica à insulina, que estão mais relacionadas à incidência e à prevalência de cálculo renal. Com relação à dieta, o que é importante analisar na dieta naquele paciente que tem cálculo renal? Então, na maior parte das vezes, esses são os parâmetros analisados, como vocês viram ali na questão 2 que a gente começou, né? Então, um paciente com cálculo, a gente costuma analisar como é que está a ingestão líquida dele, né? E a recomendação é que esse paciente tenha uma boa ingestão líquida, mas boa quanto, assim, né? O líquido preferível, sem dúvida, é a água. E os estudos, assim, a maioria deles mostra que o quanto de água tomar. Tem publicações que falam em 30 a 40 ml por quilo por dia. Já outras falam em analisar mais o débito urinário, né? Então, o que tem sido mais documentado em guidelines é que você estimule esse paciente com cálculo a ter uma boa ingestão hídrica, principalmente com a principal fonte sendo água mesmo, né? E um volume urinário suficiente para que ele urine de 2 litros a 2,5 litros por dia, né? Isso a longo prazo fica um pouco ruim, porque o paciente não vai ficar medindo o volume urinário diário todo dia, né? E aí, na prática, uma boa informação que a gente pede aos pacientes é anotar a cor da urina. Então, o paciente formador de cálculo é aquele que tem que andar o tempo todo com a garrafinha de água do lado, e a urina dele tem que ser aquela urina transparente, né? Um amarelo bem claro, transparente, uma urina diluída, com baixa osmolaridade e rica em líquidos, né? Então, quanto mais líquido para todos os tipos de cálculo, né? A baixa ingestão hídrica é um fator de risco. E com relação ao sódio? O sódio é um grande problema para quem tem nefrolitise, né? O paciente com nefrolitise, ele precisa, para todos os tipos de cálculo, ele precisa restringir sódio, né? Porque o sódio, uma dieta rica em sódio, e a gente tem publicação nacional dizendo que o consumo médio de sódio aqui no Brasil é em torno de 12 gramas dia, né? Bastante coisa, né, de cloreto de sódio, enquanto que a recomendação seria menos de 5 gramas de cloreto de sódio por dia, ou aproximadamente 2.000, 2.300 miligramas de sódio por dia. Então, a gente acaba comendo muito sal. E o que esse excesso de sal traz de consequência ali para o formador de cálculo, né? A reabsorção de sódio no rim, ela é feita principalmente ali no túbulo contornado proximal, e atrelado à reabsorção de sódio, você tem a reabsorção também do cálcio. Se há um grande aporte de sódio no túbulo proximal do rim, né, filtra e chega ali na luz do túbulo proximal, esse indivíduo acaba não, de forma inteligente, o rim acaba não reabsorvendo esse excesso de sódio, vai perder na urina, aumenta a natriurese e também não reabsorve o cálcio. Então, consequência final, você tem uma hipercalciúria. Dieta rica em sódio tende a gerar hipercalciúria, né, por esse mecanismo de reabsorção atrelado ao sódio. Então, para todos os tipos de cálculo, tem que beber bastante água, tem que comer pouco sal. E com relação ao potássio, as evidências com relação ao potássio são um pouco menores em relação ao sódio, mas, de uma forma geral, a gente estimula muito os pacientes a ingerir frutas e vegetais, alimentos ricos em potássio, principalmente aqueles como laranja, frutas cítricas, porque além do potássio vai o citrato também, e o consumo tanto de citrato quanto potássio está relacionado a uma menor cristalização na urina, né, e a uma menor formação de cálculo. E a proteína? A proteína, de uma forma geral, a gente tende a diminuir um pouco o consumo de proteína do paciente, evitar dieta hiperproteica, né? Para o paciente formador de cálculo, em geral, que ele tem uma ingestão em torno de 1,0 a 1,2 grama quilo dia de proteína. Um consumo maior de proteína tende a gerar uma maior produção de ácidos, né? Principalmente proteína de origem animal,
tem muito enxofre nas moléculas dos aminoácidos, você gera muito ácido sulfúrico, isso tende a formar nesses pacientes que fazem dieta hiperproteica uma urina mais ácida, que é fator de risco, principalmente para cálculo de ácido úrico. Como eu vou falar mais para frente, é um cálculo que surge no pH ácido, assim como o de cistina. E o oxalato? O oxalato também está presente em alguns alimentos, principalmente espinafre, batata, beterraba, cacau, chocolate, tem bastante coisa que tem oxalato, né? E o excesso de oxalato parece aumentar um pouco a chance de formar o cálculo, porque ele tende a ser mais absorvido pelo intestino e, com isso, gerar mais oxalato e a forma de eliminação dele é renal. Então, um aumento da ingestão tende a gerar mais hiperoxalúria. E esse oxalato lá no rim vai se ligar ao cálcio e formar pedra de oxalato de cálcio. E aí, com relação ao cálcio, o cálcio que é a grande novidade assim, das últimas décadas e anos, né? Como a maioria dos cálculos, como eu vou falar mais à frente, são de oxalato de cálcio, 80% aproximadamente, se a gente pensa, se o paciente está formando um cálculo de cálcio, a tendência é você procurar restringir cálcio na alimentação, mas existem várias evidências dizendo que você diminuir o cálcio dietético não é uma boa conduta, isso inclusive costuma aumentar a prevalência de cálculo. Mas por quê? Porque o cálcio é importante ter uma boa ingestão de cálcio, porque o cálcio na luz intestinal ele se liga ao oxalato, formando um complexo que não vai ser absorvido pela mucosa intestinal e sai nas fezes. Então, se eu tiver uma dieta pobre em cálcio, eu vou ter menos cálcio para ligar no oxalato, na luz intestinal, e com isso há uma maior absorção de oxalato pelo intestino e uma maior hiperoxalúria, né? Uma maior oxalúria, eliminação de oxalato na urina. Então, de uma forma geral, o que a gente tem de evidência atualmente é que para o cálcio, a gente estimula até uma dieta mais rica em cálcio. O brasileiro, de uma forma geral, come pouco cálcio. Tem levantamentos dizendo que a maioria consome entre 500 e 600 miligramas por dia de cálcio. E as principais fontes são leite, queijo e derivados, né? Sendo que a recomendação para principalmente para quem é formador de cálculo, é você ter uma ingestão em torno de 800 a 1.000 miligramas por dia de cálcio. Então, de uma forma geral, a gente estimula o calculoso, né, o paciente formador de cálculo, a consumir mais cálcio, é um fator de proteção, tá? Por essa questão de mais cálcio, menos absorção de oxalato. E só dando ênfase ao que eu falei nesse slide, então, com relação a fluido, né, já está muito bem documentado, né? Havia-se inicialmente um questionamento, será que realmente... porque é muito... tende a gente pensar, quem tem cálculo é quem bebe pouca água, né? Mas se eu estimular a ingestão hídrica e dividir esses grupos em alta ingestão e baixa ingestão de água, realmente vou ter uma proteção. E foi demonstrado já há bastante tempo, um trabalho aqui de 96, que assim, a maior ingestão de fluidos, sem dúvida, diminui a formação de cálculos. Por quê? Porque dilui todas as substâncias litogênicas que estão ali na urina, né? Então, o paciente que tem cálculo, ele tem que ingerir pelo menos 2,5 a 3 litros por dia de líquidos, né? De preferencialmente água, para poder urinar de 2 litros a 2,5 litros por dia, né? Lembrar sempre que tem as perdas insensíveis. E com relação à proteína, também há documentação de que os pacientes que mantêm uma dieta mais rica em proteína, com 2 gramas quilo dia de proteína, principalmente proteína de origem animal, esses pacientes tendem a ter uma calciúria maior. Então, há uma maior excreção de cálcio na urina, uma maior excreção de ácido úrico e uma menor excreção de citrato, que é um fator de proteção contra a formação de cálculo, né? Então, uma dieta hiperproteica também é um fator de risco para a formação de cálculo renal. Então, é ideal que o paciente mantenha uma dieta ali em torno de 1,0, 1,2 gramas por quilo por dia. Sempre individualizando o caso, né? Às vezes a gente pega atleta de alto rendimento, que aí você vai ser um pouco mais liberar um pouco mais o consumo de proteína e ficar de olho aí nos parâmetros metabólicos urinários para restringir um pouco mais quando necessário, né? Mas, em média, é isso, evitar a dieta hiperproteica, principalmente no formador de cálculo. E a prevalência, a recorrência de cálculo renal, a gente tem que a melhor dieta, aquela onde você teria uma menor
recorrência de cálculo é aquela com cálcio normal, né? E o cálcio normal seria 800 a 1.000 miligramas por dia, uma dieta com menos proteína e com menos sal, né? Então, lembrar que quando você faz, por exemplo, Rodrigo, acho que parou aí, o áudio ficou mudo. restringir sódio e proteína, aumentar líquido e aumentar cálcio da dieta. Estão me ouvindo? Tudo bem? Agora voltou. Certo. Então, a gente tem, além da questão dietética, existem alguns medicamentos que também estão relacionados à formação de cálculos renais. Por exemplo, o atazanavir, indinavir, ciclovir, sulfadiazina, metotrexate, o diurético triantereno e os antibióticos quinolona e aminopenicilina, eles podem formar cristais do próprio medicamento e gerar formação de cálculo. Então, é importante pesquisar isso na anamnese. E existem outros medicamentos que podem alterar o pH urinário, fazendo uma bicarbonatura, como é o caso aqui da cetazolamida e do anticonvulsivante topiramato. Eles alteram o pH urinário e isso pode predispor à formação de cálculo, tá? Então, além da dieta e dos hábitos do estilo de vida, é importante avaliar os medicamentos que o paciente está usando. E qual que é o quadro clínico de um paciente com cálculo renal? Pode ser assintomático, ele pode simplesmente ter feito um exame de imagem por um outro motivo e detecta lá um cálculo. O mais clássico, é óbvio, é ter a famosa cólica renal, cólica nefrética, onde o paciente tem uma dor que pode ser intensa, né? No flanco ou na região lombar. Essa dor, ela tem um caráter de cólica, ela é uma dor que aumenta e diminui de intensidade com o tempo, e a localização e a irradiação dela pode... A localização e a irradiação da dor da cólica renal, ela me dá uma noção de onde mais ou menos está a pedra, né? Porque à medida que o cálculo vai descendo pela via urinária, a dor tende a irradiar para o flanco, para o quadrante inferior do abdômen e até mesmo para a região da bolsa escrotal no homem ou nos lábios maiores, no caso da mulher, né? Então, é uma dor muito intensa. Tem paciente no consultório que já teve 2, 3 filhos de parto normal e fala que prefere ter parto normal do que ter uma cólica renal, né? Então, uma dor no ranking das dores está como uma das mais intensas e é uma dor que algumas vezes pode vir acompanhada de hematúria, numa prevalência de 65% a 95%. Tem essa variação ampla, porque vai depender muito de quando a urina foi coletada. Se o paciente chega no pronto-socorro com uma cólica renal típica, eu coleto a urina naquele dia, a prevalência de hematúria, nem que seja hematúria microscópica, ou seja, aquela que o paciente não vê, mas que é detectada no EAS, pode chegar a 95%. Mas à medida que os dias vão passando, a prevalência de hematúria diminui. Então, se a coleta de urina foi 2, 3, 4 dias após a crise álgica, a prevalência da hematúria vai ser menor. E a dor é tão intensa que podem surgir sintomas, como náusea, vômito, palidez, né? Então, realmente, o paciente precisa ser medicado logo, e com analgésico forte, né? Tem que ser, de preferência, AINE ou derivado de morfina. E quando a dor, quando o cálculo está lá no ureter distal, já próximo da entrada na bexiga, e acontece ali um fenômeno inflamatório, você costuma ter sinais inflamatórios ali próximo ao trígono vesical, e o paciente começa a ter sintomas urinários baixos, disúria, polaciúria, urgência miccional, né? E aí, esses pacientes, às vezes, até são erroneamente medicados já precocemente com antibiótico, achando que é uma infecção urinária, mas muitas vezes não. Só a presença do cálculo ali próximo ao ósseo ureteral já pode gerar disúria, polaciúria, urgência, e a remoção do cálculo geralmente está associada com o alívio imediato dos sintomas, né? E qual que é a chance de o cálculo passar? Tamanho. Tamanho é o principal determinante. Cálculos menores que 5 milímetros geralmente são expelidos espontaneamente. Cálculos entre 5 e 10 milímetros, eles têm uma chance menor de ser eliminados de forma espontânea. Até pode, mas a chance é menor. Geralmente vai precisar de alguma terapia, nem que seja uma terapia medicamentosa, com tansulosina, por exemplo.
E cálculos maiores que 10 milímetros são aqueles cálculos que muito pouco provavelmente vão ser expelidos espontaneamente. Vamos precisar da ajuda dos colegas urologistas para desobstruir esse paciente, né? E com relação ao exame de imagem, o que a gente faz atualmente, né? A gente pode inicialmente detectar cálculos mais volumosos, até mesmo uma simples radiografia de abdômen, né? Que a gente vê um cálculo coraliforme no rim direito e já outros cálculos aqui no rim esquerdo, né? Então, um raio-x simples de abdômen, num paciente que tenha cálculos de diâmetro muito acentuado e cálculos que contém cálcio, né? Porque o de ácido úrico, por exemplo, é radiotransparente, não aparece. Mas esses cálculos que contêm cálcio, o cálculo de Struvita, eles são vistos no raio-x, né? Então, às vezes, um raio-x simples de abdômen já detecta. Antigamente, se fazia muito uma coisa chamada pielograma intravenoso, que é você injetar o contraste no paciente e fazer radiografias seriadas para poder ver o caminho do contraste ali pelo rim. Hoje, praticamente, não se faz muito isso. A gente não costuma pedir isso na prática nefrológica, não. Existem algumas doenças até que está indicado fazer esse tipo de teste, porque gera uma imagem bem típica. Uma dessas doenças é o rim esponjomedular, né? Que é um rim onde você tem uma malformação congênita, uma dilatação inapropriada dos túbulos coletores do paciente, né? E ele começa a acumular, ter áreas de estase dentro do rim, próximo da transição cortical medula, né? E aí, quando você joga o contraste desse aspecto que o americano chama de paintbrush-like appearance, né? Que é um aspecto que lembra uma escova, né? Como é descrito em livro. Então, nessa doença, essa imagem que é bem típica, assim, quase patognomônica, e aí seria uma das situações onde você fazia o pielograma. Mas, na prática, a gente não pede muito, não, esse teste. O que é mais feito mesmo atualmente é a ultrassonografia, né? Então, e a tomografia computadorizada, lógico. O ultrassom tem a vantagem de você ter muitos parâmetros disponíveis para avaliar, além do cálculo. Eu posso ver também tamanho de rim, se o contorno é regular ou não, o diâmetro do córtex, se há uma boa relação córtico-medular, né? Tudo isso me dá uma noção até se o paciente tem algum grau de doença crônica ou não, se tem ou não hidronefrose, nesse caso aqui não tem, e a pedra aparece com essa imagem hiperacogênica, formando uma sombra acústica posterior, né? Então, principalmente nas crianças e nas mulheres grávidas, onde eu não posso, eu tenho que evitar a exposição à radiação, então o mais recomendado é fazer uma ultrassonografia mesmo de rins e vias urinárias, né? Detecta bem o cálculo. Mas cálculos pequenos, menores que 5 milímetros, às vezes podem passar despercebido ali pelo ultrassom. E aí o nosso padrão ouro, nos Estados Unidos e nos principais guidelines aí, europeus também, é fazer a tomografia computadorizada sem contraste e, se possível, com técnicas de baixa radiação. Com a tomografia computadorizada, eu consigo avaliar bem a anatomia renal, consigo avaliar o ureter, e aí eu consigo detectar com muita facilidade onde está o cálculo renal, a posição, se há alguma complicação, se tem dilatação ou não, né? Aqui você tem essa aqui, no caso, com contraste, né? O ureter passando bem, aqui uma obstrução, um stop na região ali onde tem o cálculo, né? E aí você pode, inclusive, fazer reconstruções, né? Em outros cortes, né? E com isso ter uma noção exata de posição do cálculo, planejamento cirúrgico, né? Os pacientes que são elegíveis para uma terapia, um tratamento cirúrgico, eles têm que fazer a tomografia, né? Recomendável, né? E aqui já é um caso de rim esponjomedular, também você pode ver na tomografia, né? Tem aquela imagem clássica no pielograma intravenoso, mas na tomografia tem essa imagem, principalmente ali na região uma nefrocalcinose ali, né? Tende a acumular cálcio e uma dilatação inapropriada dos túbulos coletores na região de medula renal, né? Então, o padrão ouro é a tomografia. Isso já foi uma dúvida, né, de anos passados, né? Para o paciente que chega no pronto-socorro, eu peço ultrassom ou peço uma tomografia para aquele que está com cólica nefrética típica, né? Então, no New England, em 2014, tem um estudo bem interessante, talvez alguns de vocês já tenham visto, foi analisado um total aí de aproximadamente 2.759 pacientes, né? E eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, o paciente seria submetido a um ultrassom point of care, né? Que é aquele ultrassom feito na sala de emergência ali pelo emergencista, né? Então, ele é rapidamente feito ali
já na chegada do paciente. O segundo grupo seria feito um ultrassom mais aqui por um radiologista. E o terceiro grupo ia para a tomografia. Então, analisaram esses três grupos: ultrassom por emergencista, ultrassom por radiologista e tomografia computadorizada. Qual que é melhor? E o que eles encontraram? É lógico que houve diferença com relação à exposição à radiação, né? Quem fez tomografia teve recebeu mais radiação. E aqueles pacientes que permaneceram um pouco mais ali no departamento de emergência. Mas, de uma forma geral, os principais desfechos secundários, seja com relação a retorno ao pronto-socorro, admissão hospitalar, readmissão, perda de diagnóstico, porque uma urosepse, por exemplo, não foi detectada, foi muito semelhante entre os três grupos, né? Mostrando que, para os pacientes, as três técnicas, né, são comparáveis, e num departamento de emergência, você pode optar por aquela que for mais conveniente pelo seu serviço, lembrando sempre que no caso, por exemplo, de crianças e gestantes, é preferível o ultrassom por conta da radiação, né? Mas o padrão ouro, sem dúvida, é a tomografia computadorizada, sem contraste iodado, e de preferência com técnica de baixa radiação, né? É o padrão ouro, porém um exame um pouco custoso, envolve radiação, e aí nesses dois grupos aqui a gente vai procurar fazer o ultrassom, tá bom? Então esses são os exames de imagem para o paciente com cálculo renal. E por que forma cálculo renal? Então, a formação do cálculo renal, ela envolve alguns processos fisiopatológicos, né? Existe na nossa urina é uma solução, né? Onde você tem o solvente, que é a água, e vários sais minerais, ureia, creatinina, um pouquinho de proteína, albumina, e tudo isso está ali em equilíbrio na urina, né? Existem fatores que podem promover uma maior cristalização, uma maior formação de cristais. Por exemplo, hipercalciúria, excesso de cálcio na urina, excesso de sódio, excesso de oxalato, uma urina mais ácida, tudo isso pode promover uma maior cristalização, e a cristalização é o evento inicial que vai ter como consequência final a formação do cálculo, né? E tem os fatores inibidores, como o citrato, o magnésio, são elementos que inibem a formação do cálculo, né? Eles jogam o sarrafo aqui da cristalização para baixo. Então, esse equilíbrio entre fatores promovedores e inibidores, o equilíbrio disso vai me dizer se o paciente tem uma maior ou menor chance de formar cálculo. E como que acontece essa formação? Os cristais, os elementos químicos ali dispersos na urina, quando eles estão numa situação de supersaturação, eles tendem a se ligar a um núcleo, que é um local, hoje já tem bem escrito, que é um local chamado placa de Randall. O que é isso, essa placa de Randall, né? Foi descrito há alguns anos que na região ali da medula renal, na membrana basal das porções finas da alça de Henle, foi descrito um acúmulo de fosfato de cálcio nessa região da medula renal, e esse acúmulo de fosfato de cálcio serve como se fosse um suporte para que elementos químicos fossem grudando, cristalizando, crescendo e se agregando até formar um cálculo ali nessa placa de Randall. E isso foi um divisor de águas aí no estudo da nefrolitíase, né? Então, aqui você tem uma imagem feita por heteroscópio flexível, né? Onde você tem ali na região da papila renal, que é essa porção aqui do córtex e medula que se projeta para dentro do cálice. Ali no topo da papila, esse fosfato de cálcio que está acumulando ali em volta das porções finas da alça de Henle, ele começa a se projetar e faz uma certa erosão ali na papila renal e funciona ali como se fosse um nicho. Então, uma placa, um adesivo ali por onde vai começar a grudar outros cristais por cima, principalmente oxalato de cálcio, formando ali a minha pedra, né? E essa é a fisiopatologia da formação do cálculo, que é mais aceita e estudada atualmente, né? Então, você tem esses fatores, um desequilíbrio desses fatores inibidores e promovedores, a nucleação, quando os elementos químicos se agrupam, formam cristais, esses cristais se ligam à placa de Randall, mais cristais vão agrupando, o complexo vai crescendo, vai agregando mais, então, nucleação, crescimento, agregação, e por fim eu vou ter a formação de um cálculo renal ali no rim, com todas as suas consequências, né?
Qual que é o cálculo mais comum? Como eu comentei, 70% a 80% dos cálculos renais são de oxalato de cálcio. É o mais comum, sem dúvida, é o que a gente tem de mais prevalente aí na prática clínica. Em segundo lugar, vem os cálculos de fosfato de cálcio, com 15%, né? Você vê que a placa de Randall foi descrita como fosfato de cálcio. Ela é um nicho, mas quando eu estudo composição, você tem ali como se fosse naquela placa 5% só de fosfato de cálcio, formando o nicho, e todo o entorno, mais comumente, de oxalato de cálcio, né? Então, o mais comum é o oxalato, depois vem fosfato, depois vem ácido úrico, com 8%, e menos comumente cistina, com 1%, estruvita, com 1%, cálculos por medicamentos ou cálculos relacionados a doenças hereditárias, né? Vão ser menos comum, com menos de 1% dos casos. Então, a grande maioria dos meus pacientes formam cálculos de cálcio. E como que são esses cálculos aí na prática clínica, né? O oxalato de cálcio, que representa 80% dos casos, ele tem dois tipos, o monohidratado e o diidratado. E quando eu peço o exame do EAS, na parte de microscópica, eu consigo já detectar cristais, são bem típicos, né? O cristal do oxalato monohidratado tem esse formatinho lembra um halter de academia, né? E o diidratado já tem um aspecto que lembra um envelope. Esses cristais, quando presentes ali na urina, eles podem estar presentes em indivíduos assintomáticos e sem cálculos, né? Só indica realmente que ele tem uma urina supersaturada, mas no paciente formador de cálculo, a presença dos cristais já me dá uma noção de que pode ser feito a pedra dele, né? Os fatores de risco para os cálculos de cálcio são muito parecidos, né? Geralmente é baixa ingesta hídrica, hipercalciúria, hiperoxalúria, hipocitratúria, né? Isso aí é o fator de risco para todos os tipos de cálcio, de cálculos de cálcio, né? Quando a gente analisa no exame do sedimento urinário, vai ter esse aspecto, então, monohidratado em formato de halter, diidratado em formato de envelope, né? Cálculo de oxalato de cálcio. Se você colocar na microscopia com luz polarizada, os cristais monohidratados de oxalato de cálcio, eles podem ter um aspecto também lembrando uma agulha, né? Um needle shaped, que o americano chama, né? Então, é um outro aspecto aí descrito. Os fatores de risco para todos os cálculos de cálcio, seja oxalato ou fosfato, baixo volume urinário, quem toma pouca água, né? Hipercalciúria, hiperoxalúria, aí nesse caso mais para os cálculos de oxalato de cálcio, hipocitratúria e um pH urinário aumentado nos casos de fosfato de cálcio. O pH urinário é muito importante a gente analisar, né? Existem cálculos que se formam em urina ácida, como o cálculo de ácido úrico e o cálculo de cistina. Já tem cálculos que são típicos da urina mais alcalina, que é o fosfato de cálcio e o de estruvita, né? Já os de oxalato de cálcio se formam independentes do pH, né? Então, o pH urinário é importante para eu ter uma noção da etiologia do cálculo, né? Então, toda aquela análise dietética que a gente comentou, doenças associadas à formação de cálculo, tudo isso é fator de risco. Vamos em frente. Dentre os fatores de risco para a formação de cálculos de cálcio, sem dúvida, um dos mais importantes é a hipercalciúria, né? Um excesso de eliminação de cálcio na urina. O que significa hipercalciúria? A definição clássica e mais utilizada em anos passados era em torno de acima de 250 miligramas por dia de cálcio nas mulheres e acima de 300 miligramas por dia de cálcio na urina nos homens. Mas isso aqui já é questionável. Hoje em dia, na prática clínica, e principalmente eu adoto isso também, a gente acima de 200 miligramas por dia de cálcio na urina já é considerado uma hipercalciúria se o paciente é formador de cálculo de cálcio, né? Porque o risco, já foi demonstrado em estudo, que é um risco contínuo. Aquele paciente que tem cálculo de cálcio, e se você não encontra nada de errado na urina, apenas um cálcio urinário, por exemplo, de 250 no homem, vale a pena tratar sim, porque para ele esses 250 pode ser muito, mesmo que não passe esse sarrafo, esse limite fixo aqui da definição, né? Então, preferencialmente, quanto menor o cálcio urinário naquele paciente que tem cálculo de cálcio, quanto menor o cálcio urinário, melhor, porque o risco é contínuo. E na prática, sim, eu tenho usado muito, e colegas que lidam com isso de outros estados também, usar o corte de 200 miligramas por dia, pelo menos, né? Então, esse sarrafo aqui tem ficado mais baixo. Essa hipercalciúria pode estar relacionada com algumas doenças, como o hiperparatiroidismo primário,
onde você tem um excesso de paratormônio ali produzido pelas paratireoides, isso tende a gerar hipercalcemia e uma maior formação de cálculos, né, principalmente cálculos de fosfato de cálcio. Sarcoidose, onde as lesões podem produzir 1,25 de hidroxivitamina D, gerar hipercalcemia, gerar cálculo renal. Em neoplasias, você também pode ter produção de uma substância semelhante ao PTH e, com isso, ter um maior risco de formação de cálculo de cálcio também, né? Maior reabsorção óssea. E existe uma doença também chamada acidose tubular renal tipo 1, ou acidose tubular renal distal, onde o indivíduo tem uma deficiência na capacidade de acidificar a urina lá no tubo distal, e isso gera uma urina mais alcalina e tende a aumentar o risco, principalmente de formar cálculos de urina alcalina, ou seja, de fosfato de cálcio, né? Mas o mais comum mesmo é você ter a hipercalciúria idiopática, é aquela onde eu procuro doenças associadas e eu não encontro. Então, esse paciente, eu vou tratar a hipercalciúria dele, mas eu tenho que fazer uma boa anamnese, exame físico, para afastar causas secundárias de hipercalciúria, né? Com alguns exames laboratoriais também que eu vou comentar. Um outro fator de risco para a formação de cálculo, principalmente de oxalato de cálcio, é a hiperoxalúria. Então, aqueles indivíduos que excretam mais de 40 miligramas por dia de oxalato na urina têm uma chance aumentada, né? Mas, assim como o cálcio, o risco é contínuo, né? Quanto mais baixo o oxalato daquele paciente que já formou o cálculo, né? Quanto mais baixo, e eles falam, às vezes, até em corte de 30, 25, seria o ideal, né? Então, eu posso já restringir um pouco na dieta, né? Do meu paciente, de alimentos ricos em oxalato, espinafre, batata, cacau. A gente tenta restringir, né? Pacientes que consomem muito chás, existem determinados tipos de chás que a planta é rica em oxalato, né? Principalmente os chás daquela planta Camellia sinensis, que é chá verde, chá branco, chá preto, né? Então, a gente tende a restringir a dieta para poder diminuir a oxalúria, né? Mas o indivíduo, na maior parte das vezes, também é hipercalciúria primária, né? Senão a dieta não é tanto a culpada, né? E aí, eu tenho que procurar, a maior parte das vezes a hipercalciúria está relacionada a algum outro problema, né? A primária não é tão comum, não, desculpa. Geralmente é uma produção de oxalato por um distúrbio enzimático ali no fígado. A gente tem, por exemplo, um consumo excessivo de vitamina C, de ácido ascórbico. Esse excesso de vitamina C é convertido no nosso metabolismo em oxalato e tende a gerar hiperoxalúria. Então, eu tenho que investigar isso no paciente com hiperoxalúria e tenho que investigar também síndromes de má absorção. Cirurgia bariátrica, como foi o caso da pergunta 1 aí do nosso questionário pré-aula, né? Os pacientes com cirurgia bariátrica, principalmente aquelas cirurgias onde você faz uma derivação, eles tendem a fazer o ácido lático, ele tende a se ligar, os compostos láticos, eles tendem a se ligar ao cálcio e indisponibilizar o cálcio para se ligar ao oxalato. Então, com menos cálcio, você tende a ter uma absorção maior de oxalato. E um outro problema é que sais biliares, que também não absorvidos, quando chegam ali, principalmente na mucosa colônica, eles irritam e fazem um aumento de permeabilidade ao oxalato. Então, nas síndromes de má absorção, e como principalmente síndrome de intestino curto, cirurgia bariátrica, né, você tem essa presença de ácido lático e sais biliares na lueza intestinal, quelando o cálcio e aumentando a permeabilidade ao oxalato. O resultado final, maior absorção de oxalato, mais oxalato na urina. Um outro problema também já descrito é que em pacientes que usam muito antibiótico, por exemplo, quem tem fibrose cística, uso recorrente de antibiótico, você pode ter uma mudança na microbiota intestinal e perder essa bactériazinha aqui, ó, a Oxalobacter formigenes. Essa bactéria, ela usa como fonte de energia o oxalato, ela degrada o oxalato. Então, à medida que eu começo a diminuir a população dessa bactéria na minha mucosa intestinal, pelo uso frequente de antibióticos, isso aumenta o risco de meu intestino absorver mais oxalato e eu eliminar mais oxalato na urina. Então, toda vez que o paciente tem uma hiperoxalúria, eu tenho que investigar na dieta se está usando vitamina C, investigar a síndrome de má absorção, investigar se há alguma mudança de microbiota e, mais raramente, os distúrbios primários também, né?
Um outro problema que aumenta o risco de formação de cálculo é a hipocitratura, né? Aqueles pacientes que têm pouco citrato na urina, abaixo de 325, a definição mais usada, eles perdem esse fator de proteção contra a litogênese, né? Então, o citrato ele é produzido no nosso próprio corpo, né? No nosso metabolismo, ele é reabsorvido ali no túbulo contornado proximal do rim. Ele forma complexos com cálcio e diminui, com isso, o cálcio disponível na luz dos túbulos renais para se ligar ao oxalato. Então, o citrato ele se liga ao cálcio e, com isso, você vai ter uma proteção contra a nucleação, contra a cristalização, contra a aglomeração e formação de pedra, né? Situações onde você tem uma acidose ou uma diminuição de potássio no sangue tendem a aumentar a demanda de oxalato, de citrato pelo meu organismo, então o rim fica mais ávido por reabsorver citrato no túbulo proximal, e com isso, essas situações aqui, você tende a ter uma hipocitratura. Quando você tem uma diarreia crônica também, por quê? Porque perde bicarbonato nas fezes e leva à acidose. Uma dieta hiperproteica, proteína é a principal fonte de ácidos, né? Então, tende a causar também uma urina mais ácida. E aquela acidose tubular renal distal que eu comentei, onde você tem exatamente essas duas coisas, acidose e hipocalemia. Vamos em frente. E a gente tem também a hiperuricosúria, definida mais comumente como acima de 750 para a mulher, acima de 800 miligramas de ácido úrico na urina no homem, né? O ácido úrico, ele fica em equilíbrio na nossa urina com o urato de sódio, né? O ácido úrico, ele é pouco solúvel, o urato é bastante solúvel, né? O que faz esse equilíbrio mudar em direção ao equilíbrio de ácido úrico, né? O pH urinário. Toda vez que eu tenho um pH urinário muito ácido, abaixo de 5,5, menor ou igual a 5,5, você vai ter uma maior presença de ácido úrico na urina, diminui o urato e aumenta o ácido úrico, e esse ácido úrico pode, então, reduzir a solubilidade do oxalato de cálcio e fazer a cristalização e pode, inclusive, formar cálculos de ácido úrico também, né? Então, o principal determinante para a formação de cálculo de ácido úrico é o pH urinário. Às vezes, o paciente pode até ter uma uricosúria normal, abaixo desses valores, mas se ele tiver uma urina muito ácida, esse equilíbrio entre ácido úrico e urato quebrado, tende a ter mais ácido úrico na urina e aí forma mais cálculo de ácido úrico e também de oxalato de cálcio, tá bom? Como que eu avalio esses pacientes, então? Esses pacientes eu tenho que avaliar a dieta, como eu comentei, até 40% dos pacientes, segundo algumas casuísticas, vão ter alguma história familiar de cálculo, né? E isso é importante perguntar, porque a presença de história familiar é um fator de risco para ter uma maior recorrência, naquele nomograma que eu mostrei lá no início. A gravidade da doença também é importante, se o paciente é formador de múltiplos cálculos, cálculos bilaterais, cálculos obstrutivos, já tem algum sinal de lesão parenquimatosa renal, então esse paciente eu preciso ter uma atenção maior e fazer o tratamento, o diagnóstico metabólico e o tratamento para prevenção de crescimento de cálculo e de formação de novos cálculos. E sempre levar em consideração as expectativas do paciente, porque muitas vezes o paciente não quer ser submetido à coleta de urina de 24 horas, à mudança da dieta, né? Então, tem que sempre levar em consideração qual é a expectativa dele, né? E, de uma forma geral, o que a gente faz na prática, né? Para aquele paciente que formou o cálculo renal, pela primeira vez, eu vou fazer a anamnese, vou levantar todos esses fatores de risco, se o paciente já trouxe o cálculo no frasquinho, alguns fazem isso, eu posso mandar para analisar esse cálculo, e aí na análise é importante a gente levantar um problema atualmente, né? É pouco disponível, né? Muitos laboratórios fazem uma coisa chamada análise química, ela me dá o percentual de cada constituinte químico ali que está no cálculo, né? Isso é pouco útil, muito sujeito a erro, mais de 80% de erro em alguns trabalhos que abordaram o assunto, e aí análise química de cálculo a gente praticamente não se faz mais porque a gente não confia muito no resultado. Então, o que a gente faz? Quando disponível, e sempre que o paciente eliminar um cálculo, puder trazer o cálculo para analisar, é bom que traga. A gente tem que fazer uma análise chamada análise cristalográfica, né, para avaliar os cristais presentes ali naquele cálculo, né? Então, nessa análise cristalográfica, ainda, infelizmente, é pouco disponível. Aqui no nosso país tem alguns centros, se eu não me engano, 2 centros no sul que fazem, né? Mas aqui, mais próximo da gente,
existe um centro no Rio de Janeiro, que é da doutora Tamara Cunha, que é uma médica que fez doutorado lá na Unifesp e se especializou em cálculo renal lá em Paris. Ela tem uma clínica chamada ERA, em Ipanema, no Rio, e ela recebe cálculos renais para análise cristalográfica do país todo. Você pode mandar por SEDEX, custa em média R$200 a R$300 a análise, né? Os pacientes que aceitam pagar, a gente costuma pedir, e ela é uma pessoa mais próxima e confiável que eu indico, assim, né? E, além da análise do cálculo, a gente pede já de início uma análise do EAS, né? Eu posso ver os cristais, posso ver o pH, né? Então o EAS já me dá bastante informação. Anamnese, exame físico, análise do cálculo e análise do EAS. Para o paciente que tem uma formação recorrente de cálculo, aí, nesses, vale a pena eu aprofundar um pouco mais. Pedir um painel sérico, onde eu vou avaliar a creatinina, os principais íons, sódio, potássio, cálcio, fósforo, cloro, magnésio, e também o ácido úrico, né? O paciente que tem gota, que tem hiperuricemia, tem um risco maior de cálculo de ácido úrico. É importante eu pedir uma gasometria venosa, para avaliar se há acidose ou não, como eu falei, é fator de risco, né? E pode me ajudar a dar diagnóstico de algumas doenças. E naqueles pacientes, principalmente que tem um cálcio aumentado ou no limite superior da normalidade, vale a pena eu pedir PTH e vitamina D também, porque esse paciente algumas vezes pode ter hiperparatiroidismo primário, ou então você ter também já algum grau de doença óssea associada à hipercalciúria, que também é descrito, né? Na análise de urina de 24 horas, os estudos mostram que inicialmente a gente precisa de pelo menos 2 urinas, né? E, idealmente, essas urinas têm que ser coletadas pelo menos 1 a 2 meses após um evento agudo. Então, se o paciente eliminou uma pedra ou tratou uma infecção ou fez um procedimento para eliminar pedra, ele tem que esperar pelo menos 1 mês para pedir a urina de 24 horas e tem que ser pelo menos 2. É enjoado, é chato de coletar, muitos pacientes não gostam e, dependendo do laboratório, o nosso da Unimed tem esse problema também. Você não consegue analisar tudo o que precisa em uma única dosagem, porque alguns dos constituintes precisam de um reagente ácido, outros de ácido nítrico, outros precisam de um reagente alcalino. Então, às vezes, o paciente tem que fazer 4, 5 coletas. É um pouco complicado. Então, o paciente tem que estar motivado realmente a fazer isso. E o que é que eu costumo pedir? A gente costuma pedir de 9, 10 parâmetros aproximadamente. Eu vejo volume, vejo o pH também, apesar do EAS já me dar essa informação. Vejo sódio, posso ver potássio também, me dá uma noção até da ingestão do paciente. Cálcio, oxalato, ácido úrico, citrato, e posso fazer uma análise qualitativa, não precisa ser quantitativa, uma análise qualitativa da presença de cistina. Como é muito raro o cálculo de cistina, a gente costuma pedir até em amostra isolada uma análise qualitativa, né? Então, esses são um resumo do que a gente faz na prática diária da nefrologia, né? Então, lembrando, se o paciente eliminou um cálculo, eu jogo fora? Não, é bom que eu analise mesmo, mas não fazer análise química, como foi citada lá em uma das alternativas da pergunta 3, lá do início, né? O ideal é análise cristalográfica, né? Poucos locais fazem, tem esse serviço da doutora Tamara no Rio que faz. Se o paciente estiver motivado a fazer e pagar o custo, é só mandar por SEDEX, eles recebem, mandam o resultado por e-mail. É muito bom, muito confiável e ajuda bastante na decisão diagnóstica. No sangue, eu costumo pedir, então, a creatinina, todos os íons, uma gasometria venosa, um ácido úrico sérico, e naqueles que tendem a ter um cálcio um pouquinho mais alto, no limite superior, sempre pedir o PTH, e a vitamina D também faltou, a 25-hidroxivitamina D, porque paciente que tem cálculo, que tem hipercalciúria, ele, por definição, costuma ter também uma baixa densidade mineral óssea, isso, inclusive, já comprovada por estudos com biópsia óssea. Sempre fazer o EAS me traz bastante informação, inclusive dos cristais, e na urina de 24 horas a gente pede todos esses elementos aqui, lembrando que a análise de cistina, inicialmente pode até ser numa urina amostra isolada, e o ideal é que a gente sempre faça, assim, quando faz a urina de 24 horas, tem que fazer pelo menos 2, porque isso aumenta a chance de eu achar o distúrbio, e mesmo que eu faça 2, tudo certinho, tem que ser aquela melhor urina possível, né?
se eu fizer tudo certinho, ainda assim, 25% dos casos vão vir normais, né? Então, é um pouco frustrante. E o ideal é que o paciente colete a urina no dia mais normal da semana possível, né? Porque, às vezes, a gente vê que o paciente muda a dieta para coletar a urina, começa a tomar 4, 5 litros de líquido e a urina sai toda diluída, os constituintes aqui ficam todos na faixa normal, a gente não sabe o que está errado. Então, é aquela urina que o pessoal brinca até, a urina Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Tem que ser de preferência coletado em um dia durante a semana, com dieta normal, ingestão hídrica habitual e atividade física habitual, né? Para poder ver realmente, tentar detectar o distúrbio. E de preferência, pelo menos 2, porque à medida que eu aumento o número de coletas de amostras de urina em 24 horas, maior a chance de eu detectar um daqueles distúrbios que eu citei, tá certo? Então, de preferência 2, né? 3 também já é sofrimento demais para o paciente, mas pelo menos 2 a gente faz com intervalo de 1 a 2 meses entre elas, né? Os parâmetros, só para relembrar, então, cálcio, 250 a 300, mas quem já tem cálculo, o mais baixo possível. Na prática clínica, a maioria dos nefrologistas tem usado 200 miligramas mesmo para cálcio. Oxalato, abaixo de 40, ácido úrico 750 para mulher, 800 para homem, citrato tem que estar acima de 325, para pacientes que às vezes você não encontra nenhum outro problema, só hipocitratura, você até procura um alvo maior, acima de 400, 450 de citrato. O pH urinário tem que ficar entre 5,8 e 6,2, abaixo disso, pH ácido, eu tenho mais cálculo de ácido úrico e cistina, acima disso, eu tenho mais cálculo de fosfato de cálcio e estruvita, e o oxalato de cálcio forma em qualquer pH. O volume urinário, beber bastante água. Quanto? Aquilo que te faça urinar pelo menos 2,5 litros por dia. Urina bem clarinha, bem transparente. Com um sódio na urina de menos de 100 mEq por litro. E é aqui que geralmente a gente pega os pacientes, né? A gente pede a dosagem de urina 24 horas, o paciente fala que está fazendo dieta hipossódica, mas vem lá um sódio urinário de 200 mEq por litro. Então, esse cara está comendo bastante sódio, né? Se você for converter de mEq para grama, você consegue, pelo volume urinário, pelo resultado do exame, você consegue estimar o quanto que ele está ingerindo de sódio. Então, para quem tem cálculo, tem que ter uma dieta hipossódica, tem que ter um sódio urinário menor do que 100 mEq por litro. E depois que eu faço o primeiro exame de urina, normalmente eu abordo com a dieta, posso fazer uma intervenção farmacológica já de início ou não, e depois de qualquer intervenção, 6 a 12 meses depois, é desejável que repita o exame para avaliar meu tratamento, se eu tenho que mudar, alterar, ou mesmo associar alguma coisa. Deu tudo certo, atingi os meus alvos, reavalio em 6 meses, está tudo bem, reavalio anualmente, né? Fluidos, então, como a gente comentou, só para reforçar, tem que beber bastante água, de preferência, e aquilo que te faça urinar pelo menos 2,5 litros por dia. Cálcio, que é aquela grande dúvida, né? Inicialmente a gente restringia, hoje não, a gente já está bem documentado. Cálcio na dieta tem que ser de 800 a 1.000 miligramas por dia. E, na média, a nossa população ingere menor ou igual a 600. Então, para a maioria dos pacientes, eu vou aumentar líquido e aumentar cálcio. E para os pacientes que têm cálculo de cálcio com hipercalciúria, eu posso lançar mão de um tiazídico, hidroclorotiazida, 25 a 50 miligramas por dia. Posso usar também a clortalidona, de 12,5 a 25, às vezes até 50 miligramas por dia, ou então a indapamida, SR, também 2,5 miligramas por dia, né? Na prática, a gente acaba usando mais a clortalidona. Por quê? Porque ela tem uma meia-vida maior. Quando a gente usa a hidroclorotiazida para tratar a hipercalciúria, a hidroclorotiazida ela tem uma meia-vida mais curta, o paciente teria que tomar 2 vezes ao dia, às vezes tem o problema da poliúria noturna, né? Então, eu costumo usar mais a clortalidona para os pacientes formadores de cálculo que têm hipercalciúria. Os pacientes que têm hipocitratura, eu posso fazer o citrato de potássio. O nome comercial mais comum é o litocite, e a gente faz quanto? De 20 a 80 mEq por dia. Geralmente você divide isso em 2, 3, 4 tomadas por dia, próximo de refeição de preferência, porque costuma dar uma irritação gástrica, pode dar um pouco de refluxo também, né? Então, a ideia é que o paciente distribua, existe comprimido de 10, de 20 mEq, e distribua isso nas principais refeições. Para os pacientes que são, principalmente aqueles que têm hiperuricosúria, mesmo com ácido úrico sérico normal, a gente pode lançar mão de allopurinol de 100 a 300 miligramas por dia, vai diminuir a
quantidade de ácido úrico ali na urina, e diminui também um pouquinho de risco de formação de cálculo de cálcio, mas é mais importante, principalmente nos pacientes com cálculo de ácido úrico. Mas o principal do cálculo de ácido úrico, como eu comentei já, não é tanto usar alopurinol, não é tanto controlar a hiperuricosúria. 20% dos pacientes só têm hiperuricosúria, os formadores de cálculo de ácido úrico. 80% deles têm pH urinário ácido. Então, para os pacientes com cálculo de ácido úrico, geralmente o que eu faço é alcalinizar a urina, com citrato de potássio, por exemplo, né? Então, o alopurinol você pode, às vezes, associar depois, mas a gente acaba mais usando para cálculo de ácido úrico é alcalinizar a urina, porque é um cálculo de urina ácida. Colestiramina, se você pensar naquela questão do oxalato que eu comentei, onde sais biliares podem aumentar a permeabilidade do cólon à reabsorção de oxalato, se eu usar um quelante de sais biliares, você pode ter uma menor hiperoxalúria entérica, né? Mas na prática clínica usa-se pouco isso, costuma dar muito efeito colateral, não é muito usado não. A gente usa mais mesmo o tiazídico, o citrato e um pouco menos o alopurinol. E aqui, algumas particularidades, né? Esses fatores que eu citei são importantes para basicamente todos os tipos de cálculo, mas existem algumas particularidades dos outros cálculos menos frequentes do que o de oxalato de cálcio. No cálculo de fosfato de cálcio, por exemplo, você tende a ter na urina esses cristais que lembram rosetas, lembram prismas, né? E é um cálculo de urina alcalina. Então, nesse eu não uso citrato de potássio? Não, quem tem cálculo de fosfato de cálcio eu posso até usar, porque a hipocitratura é um fator de risco, mas eu procuro evitar manter um pH acima de 6,5 nesses pacientes que têm cálculo de fosfato de cálcio, porque precipita mais fosfato de cálcio o pH alcalino, tá? A questão do pH é importante aqui. Então, eu procuro usar citrato nesses pacientes, sim, mas monitoro o pH urinário para não passar de 6,5, né? E é muito comum você ter uma associação de cálculos de fosfato de cálcio, por isso que a gente fala que nefrolitise costuma ser uma doença sistêmica, né? É comum você ter uma associação com acidose tubular renal distal, né? Um defeito lá nas porções finais do néfron e acidificar a urina. Acidificando mal a urina, você tende a ter uma urina mais alcalina e formar cálculo de urina alcalina, principalmente o fosfato de cálcio. Os cálculos de ácido úrico, como eu comentei, principal fator de risco, urina ácida, e um pouco menos a hiperuricosúria. São cálculos que, às vezes, os cristais são romboides, lembram, eles falam bola de futebol americano, né? Tem esse formato bem típico, aqui amarelado na urina, os cristais, né? E são típicos de pacientes com síndrome metabólica, né? Com resistência periférica à insulina, né? Que são pacientes que têm uma amoniogênese alterada e uma urina mais ácida. Esse é o aspecto dos cristais de ácido úrico, né? Numa sedimentoscopia de urina, né? Lembra romboide, lembra às vezes bola de futebol americano, né? É pleomórfico. E na luz polarizada, às vezes o formato fica um pouco mais evidente, né? Então, só lembrando mais uma vez, cálculo de ácido úrico, principal fator de risco, urina ácida, 80% dos casos. A hiperuricosúria, apesar de ser intuitivo, não é tanto um fator de risco, só 20% tem. A gente até trata quando tem, mas o principal é alcalinizar a urina. Dou citrato para o paciente, então. E aqui eu posso alcalinizar sem medo. 230, 40 mEq por dia, sempre dividir e falar para o paciente tomar próximas refeições para evitar os efeitos indesejáveis gastrointestinais. Então, o meu alvo aqui, diferente do fosfato de cálcio, o meu alvo aqui é alcalinizar bastante. Então, pH mais de 6, né? E também tem os cálculos de Struvita, que são aqueles cálculos relacionados à infecção, né? Quando você tem na urina bactérias produtoras de urease que quebram a ureia da minha urina e isso gera bicarbonato e amônia, alcalinizando a urina, você pode ter, então, uma reação e formação de fosfato triplo ou fosfato amoníaco magnesiano, né, que são sinônimos da Struvita, né? O fosfato da urina se liga ao magnésio, se liga à amônia, em um pH alcalino, e gera, então, esses cristais que lembram, eles escrevem como tampa de caixão, né? Coffin lid. Então, esse tipo de cristal é bem típico daqueles cálculos grandes, volumosos, que são os cálculos de Struvitas, podem ser coraliformes, né, causar obstrução e até mesmo urosepse, né? Aqui, na vida real, como é que são esses cristais, né? Falam que lembra tampa de caixão. E esses cálculos de Struvita, como tem relação com infecção urinária,
é o único que é mais comum em mulher, né? Tem que ter uma bactéria produtora de urease, vai quebrar a ureia em amônia e bicarbonato, pH alcalino, a amônia se liga ao fosfato e ao magnésio e forma um fosfato triplo, a estruvita. O que eu tenho que fazer com esse cálculo? Tem que tirar. Esse cálculo ele tem um crescimento lento, às vezes o paciente até demora a ter sintomas álgicos, às vezes faz um exame de imagem por outro motivo e está lá um cálculo coraliforme enorme, eles até perguntam, mas doutor, não sentia nada. E é exatamente assim mesmo, que é um cálculo de crescimento lento, relacionado à presença dessas bactérias produtoras. E essas bactérias não incluem aquela Escherichia coli típica causadora de infecção urinária que a gente conhece. Então, as bactérias menos comuns, como a Proteus, a Klebsiella, Ureaplasma, Providência. Então, tem outras bactérias que são menos frequentes como causadoras de infecção urinária, mas que têm essa peculiaridade de produzir a urease e gerar a produção de estruvita. Nos Estados Unidos, existe descrição de você fazer um tratamento com ácido acetohidroxâmico, que é um inibidor da urease produzida pela bactéria. Mas na prática clínica isso é pouco disponível, dá muito efeito colateral, flebite, hipercoagulabilidade, a gente não costuma usar não. A remoção do cálculo pelo colega urologista é o ideal, né? E sempre que presente eu vou tratar e eliminar essa bactéria da minha via urinária, né? E, por fim, a gente tem os cálculos de estruvita. O cálculo de estruvita é menos comum, 1% ou menos dos cálculos, né? Tem esse aspecto amarelado, liso, duro, né? A gente até brinca que o paciente, ele tem uma pepita de ouro, né? É um cálculo bem típico, a macroscopia dele, esse aspecto amarelado, duro, né? E ele tem um cristal também muito típico, que é um cristal hexagonal, né? A presença desses cristais na urina e desse cálculo é diagnóstico de uma doença genética chamada cistinúria, né? Cristais hexagonais. É uma doença genética, autossômica, e onde você tem um distúrbio ali no túbulo proximal do rim, de reabsorção de aminoácidos básicos, né? Então, você acaba perdendo vários tipos de aminoácidos. São 4, principalmente: cistina, ornitina, lisina e arginina. Por que a gente fala só da cistina? Porque os outros são solúveis. Então, essa aqui que é menos solúvel, costuma dar problema. Ela agrega, cristaliza, forma pedra, né? Então, como que eu trato esses pacientes? Bastante água. Geralmente, isso aqui se forma em pH ácido, então eu tenho que alcalinizar a urina com citrato, dou bastante água, posso restringir um pouco o sal também. E é descrito você usar medicamentos que contêm grupamento tiol, porque esse grupamento tiol, como tem na tiopronina, esse grupamento se liga à cistina e aumenta a solubilidade dela. Existe um medicamento chamado Tiola, né, que tem que importar, não tem disponível aqui no Brasil, pelo menos eu tenho 4 pacientes que têm esse distúrbio, que eu acompanho, e 2 importaram, 2 não. Aqui não consegue, geralmente eles compram pela internet, importam Tiola, e aí, juntamente com um tratamento conservador aí, agressivo, o uso desse medicamento diminui a formação dos cálculos. Tem trabalhos menores que mostraram que o captopril, por ter radicais fibrila, também se ligaria à cistina e aumentaria a sua solubilidade. Mas, na prática, a gente não usa muito, não. Teria que usar uma dose muito acima do que usa para hipertensão, por exemplo, né? Tem que ser mais de 150 miligramas por dia, né? E costuma dar efeito colateral, de hipotensão e, às vezes, de hipercalemia também, né? Então, o cálculo de cistina, eu tento um tratamento conservador inicialmente, com bastante líquido, bastante mesmo, né? Esse cara tem que urinar pelo menos mais de 3 litros por dia. Tem que ter uma urina alcalina, então vou dar citrato, e quando disponível, se ainda assim ele estiver formando muita pedra, a gente tenta estimular a importação dessa tiopronina. E aqui já caminhando para o final da aula, vou falar um pouquinho aqui da parte de abordagem aguda do cálculo renal, né? Então, só lembrando aquele nosso paciente que chegou lá no PS, é fundamental a gente controlar a dor de imediato, a dor é muito intensa dos pacientes, costuma ser uma dor excruciante, muitos pacientes ficam nauseados, vomitando, então eu tenho que controlar a dor, de preferência com anti-inflamatório ou derivado de morfina, né? E aí
eu vou avaliar se esse paciente consegue tolerar medicamento oral, se a dor foi facilmente controlada ou não, se tem febre ou não. Então, se não tem nenhum fator complicante, se a dor foi bem controlada, ele está ingerindo bem líquidos por via oral e, consequentemente, consegue ingerir medicamento via oral também, está sem febre, ou seja, não tem infecção associada, aí esse paciente eu posso liberar depois e observar ele, fazer uma consulta ambulatorial, tratar os sintomas, já coleto alguns exames de sangue, um EAS, e se ele tiver um cálculo entre 5 e 10 milímetros, eu posso lançar mão de um cálculo distal, né, de 5 a 10 milímetros, eu posso lançar mão de um alfa-bloqueador. O mais usado é a tansulosina, 0,4 miligramas uma vez ao dia. Por quanto tempo? Geralmente a gente usa por, no máximo, 4 semanas, né? Usa por 4 semanas, relaxa um pouco ali o ureter distal, ajuda na passagem da pedra, né? Mas se tem algum fator complicante, se o paciente está desenvolvendo insuficiência renal, tem infecção associada, a dor está difícil de tratar, tem uma hidronefrose muito importante, ou fiz as 4 semanas de medicamento e não expeliu, aí eu vou precisar da ajuda do urologista para tentar tirar esse cálculo por ureteroscopia, né, ou por litotripsia, né, ou nefrolitotomia percutânea, né? Mas geralmente essa é a abordagem, né? Se não tem nenhum fator de complicante, a gente trata a dor, já adianta alguns exames, reavalia e pode lançar mão da tansulosina. Como uma alternativa à tansulosina, tem os bloqueadores de canal de cálcio também, eles relaxam um pouco o ureter distal, facilita a passagem do cálculo, né? Aquela eliminação por parto normal do cálculo que a gente brinca com o paciente. Então, só retomando aqui os principais pontos que eu falei, né? O paciente chegou para mim ali no pronto-socorro, eu posso fazer um ultrassom, posso fazer uma tomografia, tento fazer o que for mais rápido, mais disponível, né? Agora a gente tem a facilidade até do colega radiologista laudar, toma distância, né? Já dá o diagnóstico rápido. As imagens também para cálculo são muito fáceis de você detectar, até o emergencista ali, o clínico geral consegue fazer o diagnóstico pela imagem. A gente vê o tamanho da pedra, se for uma pedra com menos de 10 milímetros, há chance de ser expelida, né? Então, a gente pode tentar o tratamento por até 4 semanas. Se for uma pedra grande ou algum fator complicante, como insuficiência renal, febre ou obstrução de rim único, né? Então, esse eu vou tratar cirurgicamente, peço ajuda do urologista, né? Vamos tentar uma terapia cirúrgica. E aí, depois que resolver o quadro agudo, é desejável que esse paciente, 1 a 2 meses depois, vá a um nefrologista e aí faça uma análise metabólica para tentar prevenir o crescimento dos cálculos já existentes. E no caso do cálculo de ácido úrico, você consegue até dissolver ele com tratamento clínico, mas para a maioria dos outros não, você acaba prevenindo o crescimento e evitando a formação de novos cálculos, né? Então, eu vou ver se esse paciente tem alguma doença associada, né? E vou ver os fatores de risco, estimar a recorrência, pedir aquela cascata de exames que eu comentei, né? E já fazer algumas orientações de dieta. Toda vez que eu faço uma intervenção, 6 a 12 semanas depois, eu tenho que reavaliar o paciente para avaliar se o que eu fiz valeu a pena ou não, tá certo? Então, aqui um resumo dos principais medicamentos. Para os pacientes com hipercalciúria, eu uso tiazídico, clortalidona ou hidroclorotiazida. Como a hidroclorotiazida tem uma meia-vida que não é de 24 horas, eu tenho que usar 2 vezes ao dia, eu dou preferência, aqui na minha prática, fazer a clortalidona, 12,5 a 25 miligramas por dia, tá certo? E com isso eu trato a hipercalciúria. Os americanos, nos últimos consensos da Sociedade Americana de Urologia, eles até têm sido mais diretos, assim, né? Eles falam que se o paciente é formador de cálculo recorrente e você não encontra nada, está com cálcio sérico, cálcio urinário normal, citrato urinário normal, não quero nem saber, dá citrato e dá tiazídico e pronto, né? Porque deve estar alterado e às vezes essa coleta de urinificatórias não foi bem feita, ou para esse paciente o limiar de normalidade talvez é um pouco mais baixo, né? Então, se você não encontra nada e está formando muito cálculo, tem consenso de americano aí dizendo para você já usar de cara tiazídico e citrato, né? Mas a gente, na prática nefrológica, assim, a gente tende a insistir na pesquisa e fazer o diagnóstico metabólico para tratar baseado em evidência mesmo, né? O citrato, lembrar que sempre tem que procurar dividir as dosagens no decorrer do dia, junto com a refeição. Os pacientes ficam muito incomodados, né? É ácido, né? Costuma dar intolerância gástrica.
O halopurinol você pode usar, principalmente naqueles pacientes com hiperuricosúria e gota, né? Mas não é a primeira linha de tratamento nos formadores de cálculo de ácido úrico. Lembrar que cálculo de ácido úrico, o principal fator de risco é urina ácida. Colestiramina, depenicilamina, esses todos são pouco utilizados. Ácido aceto-hidroxâmico também. Em alguns casos selecionados de cálculo de cistina, a gente pode lançar mão do tiola, da tiopronina, né? 400 a 1.200 miligramas por dia, pode dividir entre 3 doses, é um pouco menos disponível, tem que importar, então, para os pacientes com cálculo de cistina, 1% dos adultos, 5% das crianças, né, tem esse tipo de cálculo, esses aqui eu tenho que insistir em muito líquido, fazer poliúria realmente, alcalinizar a urina, porque isso aqui forma um pH ácido, e quando nada dá certo, a gente tenta esse remédio, que é pouco disponível. Então, aqui é um último slide, só uma parte mais poética aí da coisa, né? Dizendo que a importância do cálculo renal, a gente consegue observar ela até na história, né? Isso aqui é um trabalho interessante, publicado no Kidney International em 2000, onde eles fizeram uma reconstrução de imagens feitas por Michelangelo do teto da Capela Sistina. O Michelangelo, estudando a história dele no artigo, ele tinha cálculo renal, ele sofria com frequência de crises, né? Ele sofria de gota, ele tinha gota e tinha cálculos renais, provavelmente os cálculos deviam ser de ácido úrico, né? E aí os historiadores acreditam que era um estímulo para ele fazer a maior parte dos desenhos, inclusive esse desenho aqui, onde o Criador, o Deus, ele chama essa obra que chama de separação da terra e o mar, né? Então, está lá pintado no teto da Capela Sistina, e numa reconstrução de imagens feitas por computador, né, nesse artigo, eles conseguiram, pelo manto aqui, ver o formato do rim com vasos e um ureter. Aqui só uma foto mostrando o que seria essa imagem proposta, né? Que a proposta é daqui de onde veio a inspiração para o Michelangelo desenhar essa figura no teto da Capela Sistina. Então, só para concluir, dizendo que uma pedra no meio do caminho, por mais problema que traga, ela pode trazer também inspiração. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela aula. Eu, sendo urologista, a gente lida nisso no dia a dia, né, com cálculo. A gente vê bastante no consultório, a nossa prática diária. E o urologista, via de regra, é um cirurgião, não é um clínico, vamos dizer assim, né, na concepção. E os urologistas costumam encaminhar muito o paciente ao nefrologista para fazer avaliação metabólica, para ter um acompanhamento e um compartilhamento até de responsabilidades, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a mensagem importante aí para a gente, para clínicos, para cirurgiões, para quem está assistindo, é a parte de conduzir o paciente, né? Saber o que fazer com o paciente, né? O paciente que tem um cálculo renal uma vez, a primeira vez, você conduz, trata. Se o paciente apresenta de novo, eu acho recomendado, como você disse, fazer a avaliação metabólica, investigar o porquê dessa formação de cálculos. E lembrar também que o nosso mundo aqui ocidental, a gente tem muito fator dietético envolvido, né? O consumo de sódio elevado, presente aí em alimentos enlatados, refrigerantes, salgadinhos, né? Toda essa comida industrializada que a gente tem hoje em dia é muito rica em sódio, né? Que é parte dos conservantes, né? A orientação que eu costumo passar para o paciente é aumentar bastante a ingesta hídrica, cortar o que puder de sal, inclusive esses alimentos, então eu cito nesses alimentos, tem enlatados, refrigerantes, etc. Mas eu tenho uma pergunta para você, não sei se você notou, com a pandemia, que a gente tem visto de ingestão elevada de vitamina D. Uhum. Se você tem visto, porque a gente tem pego alguns pacientes com formação de cálculo, paciente que não tinha, e por uma hipervitaminose D tem formado cálculo. Você tem visto isso? Você tem alguma informação?
No nosso consultório, assim, eu tenho percebido que tem aumentado um pouco, né? E aí eu acho até que são outros fatores associados, né? Porque se você, além a alimentação piorou. Nesse tempo de pandemia, o índice de obesidade, sobrepeso, já tem trabalho mostrando que está aumentando. E isso é um fator de risco isolado para a formação de cálculo, né? E tem o problema da máscara. Então, tem até um interessante estudo que está em condução pela professora Samira, lá do Hospital das Clínicas da USP, onde eles estão avaliando a relação entre se o uso de máscara pode ter gerado uma menor ingesta hídrica, uma maior formação de cálculo em um determinado período. Então, além dessa coisa de maior ingestão de vitamina D, com a sensação de que pudesse estar prevenindo casos mais graves de Covid, você ainda tem a máscara, que diminuiu o nosso aporte a líquidos, que pode perceber que se você está o dia inteiro de plantão usando máscara, você bebe muito menos líquido do que bebia antes, e tem essa questão de os índices de obesidade, sobrepeso, também terem aumentado nesse período, né? Então, eu acho que é multifatorial. Acho que, sem dúvida, a gente vai ver, já tem visto um pouco mais de cálculo, né, nos próximos meses. Uhum. Outro detalhe importante que eu queria só relembrar aos participantes, né, que existe aquele mito, né, do paciente que faz reposição de cálcio, a paciente em geral, né, pós-menopausa, fazendo reposição de cálcio, que volta e meia vem, a própria paciente vem com o questionamento no consultório, né, doutor, eu tenho que parar com o cálcio que eu tomo por causa de formação de cálculo, eu já tive cálculo, e a recomendação é não parar. Via de regra, você não vai parar essa reposição de cálcio, né? Então, assim, e às vezes você vê até colegas, né, que recomendam parar o cálcio, né? Dessa paciente vai trazer um malefício para ela, né? Você não está trazendo benefício se você suspender a reposição dela. Sim. Aí, o que a gente tem, então, de evidência, né? Já está bem documentado que uma dieta pobre em cálcio, ela aumenta o risco, né? Então, a recomendação é aumentar a ingestão de cálcio alimentar, né? Então, assim, é ideal que eu aumente o aporte do cálcio dietético. Já o cálcio por suplementação, tentar usar o mínimo possível, porque acredita-se que o principal aí no caso é o momento que o cálcio vai chegar no meu intestino. Geralmente, quando você adquire mais cálcio dietético, ele vem junto com o alimento. Então, esse próprio cálcio já está quelando oxalato e diminuindo a absorção do oxalato. Já se você tem um cálcio de suplemento ou um cálcio de comprimido, aí, né, ele vai vir geralmente no momento em que você não está se alimentando. Então, vai ser um cálcio muito absorvido. E esse sim, o cálcio suplementar, medicamentoso, aumenta o risco de cálculo, né? Já o cálcio dietético, não. Isso aí está bem documentado. Então, o que a gente costuma falar? Mas também os pacientes hipercalciúricos tendem a ter uma menor densidade mineral óssea, mais osteopenia, mais osteoporose, também eles comentaram. Então, eles às vezes precisam, né? Então, o que a gente fala? Mantenha a suplementação, mas com uma estrita vigilância. Eu, na prática clínica, procuro não suplementar mais do que 500 miligramas por dia de carbonato de cálcio. E mantenho uma vitamina D ali em torno de 35, 40, nessa faixa, né? Tem colegas de outras especialidades que às vezes precisam de um patamar um pouco mais alto, a reumato costuma usar um pouco mais de 40, dermato também, né? Mas para a gente ali na nefrologia, a gente costuma evitar a suplementação acima de 500 miligramas por dia de carbonato de cálcio e evitar um nível sérico de 25 hidroxivitamina D muito acima de 40. Aí, né? Então, a gente vai monitorando o paciente mesmo, e de preferência que venha cálcio, mas que venha pela dieta. Perfeito, perfeito. Toda a questão do risco-benefício de uma paciente que às vezes tem uma osteoporose, tem que tratar aquilo ali, e tem que ser monitorada, né? O importante é isso aí. Queria deixar o espaço aberto, se alguém tiver alguma pergunta, pode se inscrever no chat. Ou pode abrir o vídeo também, o Fred, fica à vontade e falar. Sim, Pode falar fica à bastante, vontade. né? Fica à vontade. A gente está encaminhando para o final e quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, ficamos aí à disposição. O Rodrigo está Rodrigo, nos auxiliar. Oi. excelente aula. Eu achei que era só um cálculo, hein, cara? Nem sempre é apenas uma pedra no meio do caminho, né? Eu achava que era só um cálculo. É a ponta do iceberg. Boa noite, gente. Marcos Cadum aqui, tudo bem? Bem-vindo aí, Rodrigo. Valeu pela aula.
Só para comentar, ano retrasado, eu conversei com a Shaira, que é a coordenadora do laboratório, para a gente tentar fazer as análises com a Tâmara lá, né? Meus pacientes eu mando para lá já há um tempo, e ela entrou em contato, até chegaram a conversar, mas a Tâmara não aceitou fazer via Unimed, de jeito nenhum. Então, aí no futuro, de repente, é uma ponte que talvez se você tiver um contato legal com ela, para ver se a gente consegue organizar isso aí. Sei que ela está com muito volume, né? Mas seria muito bom para a gente aqui. Sim, a pessoa super preparada, tem doutorado na área, professora da UFRJ, né? Uma pessoa excelente. Eu tive um pouco contato com ela, eu tinha mais contato com a doutora Samira, que é lá do grupo de litígio da USP, e é ela que me indicou a Tâmara, no caso, né, por troca de mensagem, mas pessoalmente eu não conheço a Tâmara ainda. Já encaminhei alguns pacientes. Ela tem um Instagram excelente também. Se você procurar Era Cálculo Renal, assim, no Instagram você acha, com várias orientações, palestras dela, e aí todos os detalhes da clínica, como enviar o cálculo. Bem interessante, ela é muito engajada nisso, tem uma boa preparação, tem doutorado nisso, tem essa especialização lá em Paris. Podemos tentar um contato. Ela parece uma pessoa muito ocupada, mas não custa tentar de novo. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Boa noite, Oi? Vitor. Oi, Rodrigo, parabéns pela aula, muito boa. Só Obrigado. para ilustrar assim, a parte da urina de 24 horas, muitas vezes o paciente fala que bebe muita água, e isso no calor de Cachoeiro, 40 graus, verão, isso às vezes é pouco. Então, assim, às vezes passa urina de 24 horas e o paciente mesmo se espanta com o volume urinário que ele tem. Às vezes não chega a 1 litro, e ele fala que ingere 4, 5 litros de água por dia e não chega a 1 litro. Então, isso é importante também para ponderar. Outra coisa, a tansulosina, na hora de usar, sempre lembrar de orientar, principalmente os colegas do pronto-socorro, se forem lançar mão dessa medicação, orientar a usar principalmente à noite, que causa hipotensão, né? Então, tomar cuidado com isso e orientar, porque muitas vezes o paciente deixa de utilizar essas medicações por causa do efeito colateral, e seria isso. Boa noite, parabéns pela aula. Obrigado, Vitor. Obrigado. É um grande problema essa questão da hipotensão, porque a maior parte dos pacientes, às vezes, geralmente a pedra surge ali de 25, 40 anos de idade, né? Então, são pessoas que não têm hipertensão primária e tendem a ter uma pressão normal baixa, né? Então, se você usa um tiazídico ou a tansulosina para tratamento, aí, eles podem fazer hipotensão postural, e aí tem que começar devagar mesmo, né? Às vezes eu costumo, os que têm mais tendência à hipotensão, usar para tratar a calciúria ainda a Indapamida SR, né? Ela parece ter um efeito hipotensor um pouco menor e controla bem a calciúria também. Só relembrando aqui que a tansulosina tem alguns efeitos colaterais também, e um deles mais comum é a ejaculação retrógrada. O paciente usa a medicação e não tem ejaculação na hora da relação sexual. Então, às vezes ele assusta e fica preocupado com isso, volta no médico porque deu problema, entendeu? Mas é um efeito transitório, suspendendo a medicação para. E só para ilustrar, saiu um trabalho dizendo que uma frequência maior de relações sexuais ajuda a eliminação de cálculos ureterais distais, tá? Eu realmente, assim, fiquei até espantado, porque como é que alguém com quadro de dor vai conseguir aumentar a frequência de relação? Esses grupos, né? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Saiu no último congresso, mas eu não vi o trabalho, vi só um resumo dele, não vi a metodologia usada. Mas, Rodrigo, obrigado pela aula, tá? A gente aqui da Unimed tem uma parceria muito grande com os nefros, os UROS também, a gente tem uma relação muito boa, e acho que isso é importante para a gente conduzir nossos pacientes, e os pacientes do pronto-socorro também, né? O pessoal que dá plantão em pronto-socorro, saber que a gente tem um suporte por trás aí de todos os colegas. Só um lembrete aqui, estão me ouvindo bem, né? Só um lembrete, aqui a gente vai fazer as perguntinhas, Rodrigo, antes de finalizar aquelas três questões, a gente vai expô-las novamente, e aí depois eu gostaria de pedir para você comentar, para a gente ter um aprendizado com elas também, pode ser? Vamos lá. Vamos lá, gente, estamos acabando, vamos lá. Apresenta para a gente aí, Bia, por favor. Agora a gente vai ser um pouquinho mais rápido, já que vocês conhecem as questões,
A gente vai dar aí uns minutinho e meio para cada questão e mais 30 segundos para responder a enquete, tá? Deixa eu marcar um tempo aqui. Já deu minuto e meio, Bia. A enquete, gente. Pode encerrar essa, por favor, Bia? Você comenta para a gente de uma vez, Rodrigo? Comento, claro, com prazer. Então, assim, é um paciente com sexo masculino, 40 anos, com uma síndrome metabólica, né, hipertenso, diabético, obeso, e que foi submetido a uma cirurgia bariátrica. É lógico que todas essas alterações aqui podem estar presentes, né? Mas, assim, é uma história, assim, principalmente no nosso dia a dia, que lida com isso, é muito típico. Assim, geralmente, aquele paciente que fez a cirurgia bariátrica, 2 a 3 anos depois, ele começa a desenvolver cálculo, né? E o fator implicado aqui, geralmente, é a hiperoxalúria. Esses pacientes, eles tendem a ter uma má absorção de gorduras, de sais biliares, né? Isso, quando cai na luz intestinal, quela o cálcio e aumenta a permeabilidade ao oxalato. Então, esses pacientes costumam fazer uma hiperoxalúria algum tempo depois após a cirurgia bariátrica, e isso é um fator de risco para formar cálculo, principalmente de oxalato de cálcio. Mas é lógico, as outras coisas aqui, ele pode ter também hipercalciúria, hipericosúria, hipoestratura. A magnesiúria a gente não costuma dosar com frequência, a reposição de magnésio também a gente só usa naqueles pacientes que têm magnésio sérico baixo mesmo, assim, não é muito utilizado não. Então, aqui o típico, a história é bem típica de pensar em hiperoxalúria relacionada a um PO tardio aí de cirurgia bariátrica. Passa para a gente aí, Bia, o pré e o pós-teste, por favor, para a gente fazer um comparativo. O pré foi 33% e o pós? Pré. Opa, diminuiu, fomos para 14%. Então, a gente, ó, a resposta certa é a letra D, não é isso? Isso, hiperoxalúria, mas pela frequência dos outros achados, as outras não estão totalmente erradas, não. Assim, mas o mais típico é a letra D, hiperoxalúria. Beleza, vamos passar para a próxima? Vamos lá. Questão 2. Vamos dar aí mais um minuto e meio, depois a gente bate um papo sobre ela.
mais 30 segundos para a gente poder passar para a enquete. Bruno, acho que pode ser 1 minuto para cada pergunta. Pode ser, né? Pouco Pode, tá, tá tranquilo, conhece, né? É. Beleza. Então abre a enquete aí, fazendo favor, Bia. Na hora que fizer 1 minuto, a gente abre a enquete, a pessoa já vai lendo e finalizando aí. Isso aí. Pode comentar? Pode encerrar, Bia. Pode comentar, Rodrigo, por favor? Assim, então, aí a impressão que o pessoal acertou mais agora, a letra B, né? Como eu comentei, então, cálculo renal, a gente aumenta a ingestão de líquido, reduz o sal, reduz proteína e aumenta o consumo de cálcio. Diferente do que seria intuitivo pensar que eu devo reduzir, o cálcio dietético tem que aumentar, justamente por aquela questão de ele se ligar ao oxalato e diminuir a absorção do oxalato no intestino. Beleza. Então, o pré e pós-teste, como que foi? Pré-teste, a gente teve 14 e o pós. Pré e o pós 89. Isso. Vamos caminhar para a última questão, então. Dá mais 1 minutinho. Com a hora que tiver 1 minuto, você abre a enquete, Bia. A gente dá 1 minuto e 30 e aí o Rodrigo já comenta para a gente. Cerveja não tem nada a ver com cálculo, não, né? Quase todos os pacientes perguntam. É. É polêmico, assim, mas tem trabalho que mostra que aumenta um pouco o risco, já outros falam que não há diferença. Na verdade, a gente quem não bebe, a gente não estimula, mas não precisa retirar totalmente, não. Cerveja ruim causa cálculo, cerveja boa não causa cálculo, não. Essa é uma boa, uma boa orientação. Rapaz, se atividade sexual e cerveja melhorar cálculo, é bem que maravilha. Tá vendo? Abre a enquete, por favor, Bia. Abre já. Isso. Quer comentar, Rodrigo, por favor? Vamos lá. Então, só comentando, ponto a ponto, que aqui era uma questão mais com vários conhecimentos, né? Então, letra A, hipercalciúria é um fator de risco somente quando o cálcio é maior que 300 no homem e 250 na mulher? Não, porque, como eu comentei, os pacientes formadores recorrentes de cálculo, às vezes esse corte aqui pode ser um pouco mais baixo. E hoje em dia a tendência, pelo menos na prática clínica, é a gente usar até o corte de 200 miligramas por dia, né? Então, cada vez mais isso tem sido reduzido. Aqui, então, a gente corta ela por isso, esse somente, né? Nos pacientes que se apresentam para avaliação após o primeiro episódio, eu tenho que fazer história? Tenho, do paciente, familiar, hábitos de vida, EAS e análise química. E o problema está aqui, ó. A análise química não é boa, 80% de erro. O que a gente faz é análise cristalográfica por uma técnica chamada infrared. Então, essa análise cristalográfica, que é feita nesse laboratório que eu citei do Rio, que é o que se usa. Análise química só confunde o diagnóstico, não se faz mais não. Letra C, o cálculo de ácido úrico, o principal fator na gênese é a hiperuricosúria, a tendência é a gente marcar essa, né? É bem sugestivo, mas não, como eu comentei, cálculo de ácido úrico, o principal fator é pH ácido. A hiperuricosúria é menos comum, apesar de também ser um fator de risco. Diurético tiazídico, eu uso para todo mundo que tem hipercalciúria idiopática e, às vezes, até no normocalciúrico. É a mesma questão da A. Às vezes, na definição do meu laboratório, do
livro está dizendo que a calciúria está normal no meu paciente, mas para aquele paciente, um cálcio às vezes de 210, 220, que é na urina, que é normal para a maioria dos laboratórios, para ele pode ser muito. Então, eu uso tiazídico. Se eu não encontro mais nada, eu uso tiazídico. E o citrato, é outra opção que eu só uso. O problema aqui também é o somente, né? Precisa usar só em quem tem hipoecitratura, é a mesma história do cálcio. Se o paciente é formador recorrente de cálculo, eu posso usar sim o citrato e procurar botar o limiar de normalidade um pouco mais para cima, né? Então, se eu não encontro nenhum problema, a gente costuma dar, e tem diretriz guideline americano falando que pode, se não encontra nada, dá tiazídico e citrato, né? Mas o ideal é sempre insistir na procura de um distúrbio. Aqui o correto é a letra D. Vamos lá? Pré e pós. Pré a gente teve 13% e o prós... Vai. 43%. É isso aí. A letra B é uma pegadinha, né? Essa coisa da análise química é um detalhe, mas eu botei de propósito para ficar... porque a gente recebe muito paciente, às vezes, encaminhado, já com resultado de análise química em mãos, e aí, às vezes, você faz um tratamento errado, né? Você dá uma análise química, às vezes, de oxalato, e o cara tem paciente de ácido úrico, aí o cara tem cálculo, na verdade, de fosfato, aí você alcaliniza a urina, ele vai formar mais pedra, então, é análise cristalográfica que tem que ser feita, tá bom? Beleza. O Fred, quer fazer últimas considerações? Sim. Agradecer a presença de todos, né? Esse tema de litíase é um tema recorrente no dia a dia, não só para uro e nefro, mas clínico também, que pega esse paciente no consultório com achado de algum exame. Todo mundo tem um parente que já teve cálculo renal. Eu já tive, já operei, inclusive, então, assim, conheço bem a fundo o cálculo. O dado interessante, né, algumas coisas interessantes, assim, a gente rever alguns conceitos, sedimentar alguns conceitos que a gente já tinha, né, reforçar esses conceitos e desmistificar alguns outros que a gente possa ter, né? Então, assim, é um tema bastante interessante. Agradecer ao Centro de Estudos por ter convidado também para moderar essa reunião. Agradecer ao Rodrigo, brilhante aula, parabéns. E agradecer aos participantes também. E Rodrigo, tudo bom? Pode falar, fica à vontade. Só agradecer realmente, assim, obrigado ao pessoal que aguentou até agora aí, né, assistindo a gente, os colegas hospitalistas, colegas aí do pronto-socorro, colegas lá do Hospital das Clínicas, que eu vi alguns nomes também aparecendo aí, todo mundo aí que prestigiou, muito obrigado mesmo e estou à disposição, precisando, só mencionar. Foi um prazer. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Fred, obrigado a todos por participarem. E semana que vem tem mais. Muito obrigado pela presença. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Abraço, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite, gente.